Olá pessoas, Rafa Dantas aqui, vamos lá para mais um capítulo do nosso Diário Visual. Infelizmente, a temática desse capítulo abordou mais uma vez violência contra a comunidade homossexual e, aproveitando a deixa, vamos falar mais uma vez a respeito disso, que infelizmente é uma coisa que acontece até os dias de hoje. Só que antes de a gente começar esse capítulo, eu vou pedir de sempre, dá um pulo aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e vamos lá. Projeto Diário Visual já em questão, capítulo 142, o que se ganha destruindo vidas. No ano de 2009, na 13ª Parada do Orgulho LGBT em São Paulo, a comunidade foi impactada pela trágica notícia da bomba caseira que explodiu num point gay, ferindo 30 pessoas, e pelo espancamento do homossexual Marcelo Campos Barros, de 35 anos, que veio a falecer 3 dias depois. Fatos noticiados na seção Mundo G, onde mostrava aos pés do Cristo Redentor um ato simbólico no Dia Mundial do Orgulho Gay pedindo o fim da homofobia. No capítulo anterior, falamos sobre a falta de celeridade na aprovação de leis que punam a homofobia, que levou Luiz Motti, no momento de revolta, a proferir o slogan "Mate em legítima defesa, proteja-se". O que nos leva a pensar, que satisfação ou diferença é gerada na vida das pessoas que cometem tais crimes? No que interfere no seu direito de ir e vir, outra pessoa ter o mesmo direito, visto que é a vida dela que essa pessoa está vivendo e não a sua. A verdade é que não existe racionalidade para explicar tais violências. Não importa o nível de homofobia internalizada que esses seres alimentam dentro de si, que lhes dê a liberdade de decidir como A ou B devem viver suas vidas. O problema não está no externo, mas no interior dessas pessoas que não sabem administrar suas próprias perturbações e acham que estão aptos a reger o destino de outro alguém. Isso se liga diretamente ao medo que essa violência gera em pessoas LGBTs e nos faz entender por que o Trevisan escreveu em seu Olho no Olho sobre como crescer dói. É muito comum o discriminado acabar cultivando o vitimismo como forma psicológica de se defender, quando utiliza de modo sistemático um fator negativo como recurso de sobrevivência. O medo acaba levando muitas pessoas a optarem por viverem se podando, assumindo isso como algo positivo, aceitando assim as limitações de suas vivências como recompensa da não exposição ou enfrentamento dos reveses da vida. Mas por mais doloroso que seja, o Trevisan sempre prefere nos incentivar a lutar contra o sistema, porque é nosso, por direito, o prazer de viver tudo o que nossa existência tem a nos oferecer. Aprender a assumir as limitações que a vida nos impõe é um processo muito difícil e até doloroso. Fugir disso para se refugiar no vitimismo não vai trazer nenhum amadurecimento pessoal. Tão importante quanto ter contato com pessoas realistas é ter contato com pessoas otimistas, como o entrevistado dessa edição, o na época ministro da Cultura, Juca Ferreira, que apesar de todos os contras, preferia focar em tudo de positivo que já havia nos trazido até aqui. Nós estamos vivendo um momento excepcional. As paradas não seriam possíveis há 30 anos e, se acontecessem, não teria o número de pessoas que tem e nem a participação dessa diversidade humana. Eu sou otimista e acho que estamos avançando para uma sociedade onde as pessoas poderão ser o que são e o que quiserem ser sem serem molestadas. Essa edição ainda contou com uma entrevista com o ator Gustavo Haddad, falando sobre viver personagens homossexuais, até mesmo de produções escritas pelo Trevisan, no Frontal e a paixão pelo teatro que segue firme até os dias de hoje na sessão Fechação com a Silvete Montilla. A coluna de Van, da sessão SOS, trouxe um questionamento que, por mais absurdo que seja, não deixa de ser real na comunidade gay, quando o leitor João, por e-mail, perguntou ao psicólogo e sexólogo Pedro Samarco: "Sou gay e prefiro caras afeminados. Meus amigos não entendem como eu, que não sou, tenho essa preferência. Sou normal?" Essa pergunta revela o paradoxo abismal de uma comunidade que vive de lutar por direitos, leis que nos protejam e mesmo assim não aceita a diversidade entre os seus. E agora a pergunta do Rafa. No tema central desse capítulo, você falou sobre a violência e a homofobia. Você sente que algumas atitudes da comunidade reforçam esse tipo de violência? Olha, é triste ter que admitir isso, mas é uma realidade. Porque essa pergunta parece que boba do SOS, que fala a respeito de esse preconceito contra afeminados, mostra muito isso. Porque uma das coisas que mais levam pessoas homossexuais a serem perseguidas por homofóbicos é justamente a semelhança com esse contato maior com a própria feminilidade, e quando os homossexuais eles exalam mais a feminilidade. É justamente esse cartão de visita, né, que meio que mostra para as pessoas: ali tem um gay, vamos lá
cometer um ato de homofobia contra ele. E infelizmente isso perpetua muito dentro da comunidade. E não só de pessoas gays que se acham mais másculos contra gays afeminados. A gente vê muito, às vezes, uma guerra entre legendas de muitos gays até mesmo que interferem nas lutas dos transexuais, das transexuais, como se fosse uma luta à parte, como se todos não partissem do mesmo princípio de sofrer homofobia, que envolve tudo que está dentro da sigla. E como o ideal para se lutar contra isso é que as pessoas se informassem cada vez mais a respeito justamente dessa coisa que é enraizada justamente da parcela da sociedade que é opressora, do quanto a gente acaba se colocando nessa posição de opressão para oprimir justamente os nossos. Essa ideia de que uns se sentem superiores porque tem jeito de homem é tão triste que acaba mostrando que a gente muitas vezes não se difere justamente de quem tanto tempo investiu para justamente fazer com que a gente permanecesse nesse lugar oprimido dentro da sociedade. E vamos lá falar dos boys da revista, só que antes disso, dá um pulinho aqui embaixo, se inscreve no canal, já deixa aquele like e ativa as notificações. O David Brasil nessa edição trouxe fotos do ator André Arteste na praia e que estava chamando muita atenção do público com seu personagem na trama da novela Caminho nas Índias. A sessão Melhor Dia Online desse mês trouxe o macho da hora, Adrian Fernandes, direto do site incorporando um borracheiro. Esse ensaio dele fez tanto sucesso que o levou a estampar a primeira edição da revista Os Melhores Dia Online em 2011. Em 2007, também com um ensaio feito pelo Bauer, o Adrian estampou a capa da Internacional Roncho. O lolito dessa edição foi o Rodrigo Henrique, de 21 anos, que posou como jogador de basquete, também pelas lentes do fotógrafo Bauer. O desejo da vez foi o dançarino de grupo de axé, modelo e estudante de teatro de 19 anos, Cívio Lindenberg. O ensaio de capa ficou com o modelo gaúcho de 24 anos, Rafael Caumo. Um ensaio muito bonito com temática country revelou que o Rafael tinha talento para posar para as câmeras, mas ele não seguiu com essa carreira. Ele continua morando em Porto Alegre, mas hoje é dono de uma loja de roupas femininas. E assim a gente termina mais esse capítulo. Eu sei que essa temática foi bem pesada e é bem triste saber que isso aconteceu naquela época. E se a gente parar para olhar, infelizmente isso ainda acontece nos dias de hoje. Mas eu acho que acontece muito, mas acho que acontece menos. Ou talvez seja só uma percepção minha. Vocês que assim, eu e o Rafa, a gente tem uma vivência muito fora do meio LGBT, por incrível que pareça. Normalmente a gente está sempre se mudando e normalmente onde a gente mora, às vezes a gente acaba tendo poucos amigos e a gente acaba não tendo contato com muitos grupos de pessoas homossexuais ou anda em lugares que tem muitos homossexuais. Mas vocês que estão mais inseridos nesse meio, vocês conseguem ter essa percepção de que a violência ainda é uma coisa muito próxima? Se vocês têm essa experiência ou sabem dessas estatísticas, fala aqui pra gente saber, pra gente ter um pouco mais de noção, porque às vezes a gente vive na nossa bolha e acha que a coisa tá muito que boa, mas às vezes tá bem próxima disso que aconteceu lá em 2009. Queria agradecer por vocês aqui comigo mais essa semana e pedir de sempre antes de vocês irem embora. Dá um pulinho aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações. Meu Instagram tá aqui embaixo se você interagir comigo por lá. Comenta bastante, compartilha o vídeo e se vê na semana que vem. Até já já.